Amém. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Deus seja com cada um nessa noite. É uma honra para mim, uma honra grande, estar aqui para falar da mensagem da cruz, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Evangelho, etimologicamente, ela quer dizer boas novas, boas notícias. E nesses dias, como nós queremos ouvir boas notícias, não é? Nós queremos ouvir boas notícias e queremos ser portadores de boas notícias. E é uma honra para mim estar aqui para te dizer boas notícias, para proclamar a mensagem da cruz. Mas qual é o Evangelho de Jesus Cristo? Quais são as boas novas? Né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o tiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eis-me aqui inteiramente na tua dependência. Dirige, Espírito Santo, as minhas palavras, para que a mensagem do Evangelho, para que a mensagem da cruz possa inundar os corações dos meus irmãos nessa noite. Esse é o meu pedido em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de dizer o que é o Evangelho, né, qual é a mensagem da cruz, eu quero te falar sobre 3 coisas que não é o Evangelho. Ou sobre 3 coisas pelas quais o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, não está fundamentada. A primeira delas, o Evangelho de Jesus Cristo, não é sinônimo da teologia da prosperidade. Não é equivalente. O Evangelho não equivale à teologia da prosperidade. Por quê? Será que é porque lá em Mateus 19... um jovem rico se aproximou do Senhor Jesus, querendo saber o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus Cristo falou para ele, vende tudo que você tem e divide com os pobres. Será que é por isso? Ou será que é porque o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e falou para ele, olha, o dinheiro é a raiz de todo mal. Será que é isso? Não, não é, né, irmãos? Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que não é. Por isso. Primeiro, porque quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não disse que o dinheiro é a raiz de todo mal. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Depois, quando Jesus disse para aquele jovem, que era para ele dispor de tudo que ele tinha e dividir com os pobres, o Senhor disse isso a ele, porque o Senhor Jesus sabia que o coração dele ainda estava apegado aos bens materiais. Foi por isso, né? O Senhor Jesus não quer que nós vendamos tudo que a gente tem e viva na pobreza, porque para herdar o reino dos céus a gente precisa ser pobre. De preferência, né? Muita gente acredita nisso, né? Que para herdar o reino dos céus precisa ser pobre e de preferência falar mal, vestir mal, morar mal e tudo de mal, né? Não é verdade. O Senhor Jesus, ele tem prazer em nos abençoar. Então, qual é a questão, qual é o problema da teologia da prosperidade, desse falso evangelho? É porque quando as pessoas começam a tirar o foco daquilo que é o centro do evangelho e coloca outra coisa no lugar, então você tem um problema. É uma verdade que é tirada do contexto e ela vira o centro. E aí é um problema. As pessoas que acreditam que Jesus veio ao mundo para dar boa vida a elas,
para dar conforto, para dar sucesso, elas tiram o foco do principal. Elas começam a achar que o importante é juntar tesouros aqui na terra. Ao contrário do que a palavra nos diz, que é para nós juntarmos tesouros nos céus. Elas começam a achar que é importante ter uma casa gigantesca e começa a trabalhar por conta dessa casa e quer ter mansões e bens e mais bens e se esquece das mansões celestiais. Esse tipo de evangelho faz juntar muitas pessoas, arrasta muita gente, porque quem não quer, né? Ter riqueza. Só que ele não traz conversão para o coração do homem. Esse tipo de palavra, esse tipo de pregação, que tira o centro do Evangelho de Cristo e coloca os bens materiais, a prosperidade, acima do Evangelho de Jesus, ele é um falso evangelho. E é esse o problema da teologia da prosperidade. A segunda coisa que o Evangelho não é, ele não é firmado em milagres. A base do Evangelho de Jesus Cristo não são os milagres. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra e enquanto ele esteve aqui, ele fez muitas maravilhas, prodígios, né? Quantos o Senhor não fez? Mas o Senhor fez com um propósito. Ele usou os milagres para proclamar o Evangelho, mas os milagres não é o centro do Evangelho. Eles não são o centro do Evangelho. Quando o Senhor Jesus curou os leprosos, quando ele libertou aquela mulher que sangrava por muitos anos, aquelas pessoas elas eram consideradas imundas. Elas viviam longe da sociedade, longe das suas famílias, elas não podiam se misturar, porque elas eram consideradas imundas. Quando o Senhor Jesus as curou, foi para dizer para mim e para você que não importa o tamanho do nosso erro, que não importa o tamanho do nosso pecado, que Ele está disposto a nos perdoar quando nós nos achegamos a Ele. Foi isso que o Senhor quis dizer com isso. Quantas pessoas erram hoje, né? Muitos pais, muitas mães se envolvem com outras pessoas que não são os seus maridos, as suas esposas. A família fracassa, eles são obrigados a viver longe da família, muitas vezes a viver longe dos seus filhos, não têm oportunidade de ver os filhos crescerem, a família se desestrutura e eles vivem isolados das suas famílias, porque o pecado corrompeu, né? Porque a lepra do pecado tomou conta. Quantas pessoas, quantos jovens que poderiam estar aqui hoje louvando ao Senhor e por alguma razão se envolveram com coisas erradas, com as drogas, às vezes com roubos, estão nas cadeias hoje, longe dos seus familiares, sofrendo pelos seus erros, a família chorando, longe, as mães longe dos seus filhos, por um erro que eles cometeram, por um pecado que eles cometeram, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, quando Ele curou os leprosos, quando Ele curou aquela mulher que era indigna, que era tida como imunda, foi para dizer que se a gente chegar a Ele, que Ele está disposto a nos limpar imediatamente dos nossos pecados. O Senhor não espera para poder nos perdoar. Ele nos perdoa imediatamente. Se você cometeu qualquer tipo de pecado, se arrependeu, veio a Cristo, você pode se sentir liberto, limpo, imediatamente. Mas o Senhor Jesus, também, Ele multiplicou pães e peixes. E qual era o propósito? Mostrar para nós que quando nós estamos perto do Senhor, que Ele pode multiplicar aquilo que nós temos, aquilo que parece tão pouco, né? Nesses dias, muita escassez. Mas às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão pouco que eu tenho. Não só em termos financeiros, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe tão pouco da palavra, ou que a gente tem tão pouco para dar,
Mas quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós vemos que o Senhor vai multiplicando, a nossa alegria vai aumentando. Aquilo que não dava nem para passar um mês, de repente você está ajudando outras pessoas. Esse era o propósito. Mostrar que enquanto nós estamos com Ele, que Ele pode fazer multiplicar as coisas na nossa vida. E que o que Ele fizer multiplicar na nossa vida será bênção para nós e será bênção também para outras pessoas. O Senhor também transformou água em vinho. Ele transformou água em vinho para mostrar que Ele tem sempre algo melhor para as nossas vidas. Sempre algo melhor. Você tem um propósito? Você tem uma ideia? Você tem um plano? Né? O Senhor tem algo melhor do que o seu. Sempre, sempre. Nós imaginamos algo e o Senhor nos dá sempre algo melhor, algo maior. O Senhor tem sempre algo melhor para nos dar, né, do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós propomos nessa vida. O Senhor foi até um paralítico que ficava à frente de um tanque esperando que alguém pudesse jogá-lo quando o anjo descesse e movesse aquelas águas. Ele ficou lá anos e anos esperando. Ele não era ninguém, aquele paralítico. Provavelmente, quando as águas se moviam, passavam várias pessoas, ele era desapercebido. Ninguém nem sabia quem era aquele paralítico. Ele ficou lá, jogado, por anos, esperando que alguém pudesse ajudá-lo. E muitas vezes, nós ficamos esperando por alguma coisa por tantos anos. A gente gostaria que alguém nos ajudasse. Nossa, mas fulano podia tanto me ajudar, bastava uma assinatura dele. Nossa, bastava alguém me indicar no meu trabalho para eu poder ser promovido. Nossa, bastava uma indicação do médico para eu poder fazer essa cirurgia rápido. E às vezes nós não encontramos ninguém que queira nos ajudar. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje para dizer que Ele se importa com você. Se importa muito, muito. O Senhor Jesus tem um amor incondicional por nós. Ele se importa com as nossas vidas. E mesmo que às vezes a gente se sinta pequeno, menor, o mais desprezível dos homens. Se ninguém se importar com você, se por vezes você tiver esse sentimento, eu quero te dizer, o meu Senhor Jesus se importa com você. Amém? Quando eu era mais jovenzinha na igreja, eu tinha um amigo, ele chamava William. E o William, ele tinha uma dificuldade para aprender as coisas. Ele não aprendia as coisas com facilidade, ele não sabia ler, mas a mãe dele chamava Isabel, e a irmã Isabel começou a orar ao Senhor. E ela falou, eu quero que meu filho aprenda a ler. E ela começou a orar. E o William aprendeu a ler. E ela falou, eu quero mais. Eu quero que o William toque na igreja. Eu quero que ele aprenda a tocar no instrumento. O William aprendeu a tocar contrabaixo. Poucas pessoas eu vi tocar um contrabaixo tão bem como o William começou a tocar. Ela falou, eu quero mais. Eu quero que ele tenha uma profissão e que ele faça alguma coisa com excelência. Na época, aqueles móveis laqueados, estava muito na moda. E o William começou a aprender a fazer móveis laqueados. E ele fazia móveis laqueados como ninguém. Ele era um jovem desprezado dentro da igreja. Porque ele não sabia ler, porque ele não sabia tocar um bom instrumento, porque ele não tinha uma profissão. Mas o Senhor Jesus olhou para o William e falou, eu vou mudar a sua vida, eu me importo com você. Se ninguém mais se importar, eu me importo com você. E aprove ao Senhor que o William chegou a falecer ainda muito jovem, mas ele não passou pela vida desapercebido. Porque o Senhor se importava com ele e o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou mortos para dizer para mim e para você que Ele tem poder sobre a morte, que Ele não tem medo da morte, que Ele é poderoso para vencer a morte. E quando o Senhor Jesus fez todos esses milagres, foi com o propósito de dizer, de provar que Ele era o Filho de Deus, que Ele tem todo o poder.
E todas essas maravilhas, todos esses milagres são parte do Evangelho, mas não é o centro do Evangelho. Muitas pessoas vêm atrás de Cristo apenas para receber milagres no seu corpo físico. Estão com alguma enfermidade, querem receber um milagre, vêm até aqui e o Senhor cura, porque é pela fé. Mas a cura do corpo físico não é o centro do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, ela é muito mais que isso, muito mais que isso. E aí, a terceira coisa que o Evangelho de Jesus não é, o Evangelho de Cristo não é para pessoas descompromissadas. Não é. Você pode vir ao templo com fé para receber bens materiais e você pode receber. Muitas pessoas nem creem em Jesus Cristo e são riquíssimas. Por isso o Evangelho não tem nada a ver com a prosperidade em si. E você pode vir até aqui e pode receber um milagre no seu corpo físico e você pode sair daqui curado. Porque pela fé o Senhor Jesus pode te curar. Mas o Senhor Jesus tem muito mais que isso. Muito mais que isso. O Evangelho de Jesus Cristo é para quem quer ter compromisso com o Senhor Jesus. E compromisso exige renúncia. Compromisso exige você negar o seu eu. Compromisso, né? O Evangelho de Jesus exige compromisso e nós precisamos nos libertar de nós mesmos e viver o que Deus quer para as nossas vidas. Há 30 anos atrás, eu recebi uma unção do Senhor para fazer algo específico. E essa semana eu estava orando e o Senhor falou comigo: Cecília, você é minha serva? Eu falei: sou, Senhor. Ele falou: então eu sou o seu Senhor. Eu falei: é, Senhor. Ele falou: então, você lembra daquela unção que eu te dei, aquele dom que eu te dei há 30 anos atrás? Eu falei: lembro. Ele falou: eu quero que você use. Eu falei: eu estou usando. Ele falou: do meu jeito. Eu falei: Senhor, do seu jeito, é aquele jeito que o Senhor quer, eu não gosto muito. Não é muito legal. O Senhor falou: se você é minha serva, você deve saber que ao servo não é dado o direito de escolher, mas apenas o dever de obedecer. E eu falei: amém, então eu vou obedecer. E no dia seguinte eu já procurei as pessoas que eu precisava procurar, e já conversei, e já me coloquei na posição em que o Senhor quer que eu esteja. Porque o Evangelho de Jesus Cristo exige renúncia, exige obediência. E eu quero obedecer ao meu Senhor. Eu quero viver além da cura física. Eu quero ter mais do que bens materiais. Eu quero viver o Evangelho de Jesus Cristo na plenitude. Quantos aqui desejam viver o Evangelho de Jesus Cristo na plenitude? Na plenitude. Viver tudo o que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Se você deseja, o Senhor Jesus está aqui hoje para te dizer que Ele quer se relacionar com você em plenitude. O que Ele tem para você é muito mais que bens materiais. O que Ele tem para você, para mim, para nós, é muito mais do que a cura do corpo físico, né? E aí, então, o que é as boas notícias do Evangelho? O que é? Lucas 2, 10. Lucas, capítulo 2, versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Senhor Jesus havia nascido nesse dia. E naquela mesma noite,
alguns pastores estavam guardando o seu rebanho e eles foram envolvidos com a glória de Deus. E eles ficaram atemorizados diante da glória de Deus. E eles, naquele medo, o anjo falou com eles: não precisa ter medo. Eu vim aqui para te trazer boas notícias, para te dizer algo que vai te trazer grande alegria. Não é pouca alegria, é muita alegria. E essa alegria será para quem? Só para aqueles pastores? Não. Essa alegria é para todo o povo. E quem era as boas novas? Quais eram as boas novas? O que era, na verdade, as boas novas? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 11 fala: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A nossa alegria, a nossa novidade de vida, aquilo que nos traz alegria nesses dias tão difíceis, as boas novas, é o próprio Jesus Cristo. É Jesus Cristo, as boas novas, né? E ele veio para trazer reconciliação do homem com Deus. O cerne do evangelho é o perdão, né? E hoje a gente tem visto muitas pessoas que ficam com medo do templo ser fechado, das portas serem fechadas, e às vezes elas têm medo de não poder mais estar participando junto em uma reunião, de não poder conversar com os irmãos, de não poder ter esse culto fisicamente. E se você tem esse temor, eu quero te dizer que ele é legítimo. Pode acontecer, já aconteceu. Nós ficamos fechados, as portas, né? Alguns dias. Nós ficamos sem nos ver fisicamente alguns dias. E nada garante que isso não vá acontecer de novo. Se esse é o seu temor, pode ser que aconteça. Mas, se o seu temor é que o evangelho de Jesus Cristo, é que a mensagem da cruz deixe de ser anunciada, se o seu temor é que outras vidas não sejam mais alcançadas, eu quero te dar uma boa notícia. Isso jamais vai acontecer. Jamais. Porque o evangelho de Jesus Cristo não pode ser parado. Ele nunca foi, não está sendo e jamais será parado. Ninguém pode deter o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo é o próprio Cristo. Não pode, ninguém pode parar. Os apóstolos estavam pregando e fazendo milagres e fazendo curas e expulsando demônios. E os religiosos da época não gostaram, sentiram ciúmes, mandaram prender os apóstolos. O anjo do Senhor foi lá, soltou os apóstolos, fechou tudo direitinho. Quem estava lá de guarda nem viu o que tinha acontecido. E eles voltaram a anunciar de novo. E aí os religiosos ficaram ainda mais nervosos. E resolveram que eles deveriam morrer. Era melhor matar. Mas havia um homem chamado Gamaliel. Ele era escutado pelas outras pessoas, porque ele era tido como um homem sábio, centrado, equilibrado. E ele falou: não precisa matar não, porque já vieram outros antes desse e não deu em nada não. E aí, se for só mais um, vai acabar. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para dizer as boas novas, para pregar a mensagem da cruz. Não puderam parar o evangelho. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver os dias finais do apóstolo Paulo. Ele já estava ali no corredor da morte já, né? Ele foi acusado de algo que ele não tinha feito e ele foi condenado à morte. Foi decapitado.
O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas, o maior apóstolo de todos os tempos. Ele era muito importante naquela época. Alguém assim que, se fosse nos dias de hoje, a gente falava, se essa pessoa for tirada daqui agora, eu acho que vai desabar tudo. Decapitaram a cabeça do apóstolo Paulo, mas não puderam arrancar da terra o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo permanece até hoje. Existe uma igreja perseguida. Nós que temos essa liberdade de falar do evangelho de Jesus Cristo, nós que temos essa liberdade de vir ao templo, muitas vezes nós não temos conhecimento do que tem acontecido mundo afora. Existe uma igreja perseguida. E aí é perseguição mesmo, é perseguição de verdade. É perseguição que eles falam, você vai professar a sua fé? Então nós vamos te matar. Mata a família inteira, se a família inteira disser que é cristã. A instituição Portas Abertas, não sei quantos aqui conhecem, mas ela é uma instituição que apoia a igreja perseguida no mundo todo. E todo ano ela faz um relatório contando como é que está a situação da igreja perseguida no mundo. E a Coreia do Norte, por 20 anos, ela está no topo dos países onde há a maior perseguição. 20 anos sendo perseguida. E ela não para de crescer. Não para de crescer. Ela tem crescido todos os anos. Todos os anos, a igreja perseguida do Senhor Jesus tem crescido. A igreja genuína de Cristo tem crescido. Porque a perseguição não pode parar o evangelho de Jesus Cristo. No relatório deles desse ano, que saiu agora no começo do ano, dos 50 países onde há a maior perseguição, 12 têm níveis extremos de perseguição. E 38 têm níveis altos de perseguição. E nesse relatório também, ele fala que todos os dias, 13 cristãos são mortos por professar a sua fé em Jesus Cristo. E que 12 templos são invadidos, né? São atacados por ser um templo cristão. E aí a gente pode ter a sensação, nossa, mas 13 pessoas todos os dias, se você fizer essas contas e multiplicar por 365, vai dar quase 5.000 pessoas todos os anos, exterminadas por professar a fé em Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Sabe quando a nossa igreja ficava com todas as cadeiras e que você tinha que juntar mais cadeiras, porque ela ficava lotada, e vai ficar de novo, né, quando a gente puder? São 12 igrejas dessa daqui, aproximadamente por ano, exterminada, com pessoas que professam o evangelho em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo. E aí a gente pode ter a sensação de que então a igreja está morrendo. Não está. Não está morrendo. A igreja aumenta, o evangelho de Jesus Cristo se espalha cada dia mais e mais e mais. Porque não podem parar o evangelho de Jesus Cristo. E a pessoa que representa Portas Abertas, ela escreveu o seguinte: em vez disso, em cores nítidas, vemos as palavras de Deus, registradas no profeta Isaías. Abrirei caminho no deserto. Abrirei um caminho no deserto. Abrirei caminho no deserto e rios no deserto. Por quê? Porque pode ser o lugar mais seco. Pode ser o lugar mais difícil de proclamar a palavra do Senhor. Que nada pode parar o evangelho de Jesus Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo de um dia não poder mais vir aqui. Queira Deus que isso nunca aconteça, de novo. Mas se acontecer de novo, nós estaremos firmes na nossa rocha, que é Jesus Cristo.
Nós continuaremos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho simples. O Evangelho que você chega para as pessoas próximas de você e proclama a salvação de Jesus Cristo. E sabe o que mais? Romanos 1:16. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu gostaria que você repetisse comigo. O Evangelho é poder de Deus. Gente, nós estamos falando do poder de Deus. É poder de Deus. Poder de Deus. Diga, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus para salvar o homem. Para salvar todo aquele que nele crê. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz de Cristo. Esse é o Evangelho. Que nós éramos separados do nosso Deus. Porque nós pecamos, porque nós erramos. Mas um dia, Jesus Cristo veio. Pagou os nossos pecados. Nos livrou das nossas iniquidades. E hoje nós temos um lugar garantido na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é glorioso, irmãos? Isso não é bom demais? Isso não é melhor do que qualquer notícia que você possa receber? Isso é melhor do que alguém chegar e falar que o Covid acabou. Isso é vida eterna. É vida eterna com Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Que nós fomos reconciliados com o nosso Deus. Que nós não poderíamos ter acesso ao nosso Deus. Mas que Jesus Cristo veio e nos garantiu vida eterna. Que assim como a nossa irmã Célia Regina, hoje descansa nos braços do Pai. Que alegria para ela, né? Um dia vai chegar a nossa vez também, né? Nós não sabemos se amanhã, depois, se nós iremos vivos no arrebatamento, nós não sabemos. O que nós sabemos é que um dia nós também partiremos. Que um dia nós também estaremos na glória. E que assim como a nossa irmã Regina Célia, nós receberemos a nossa coroa de justiça do nosso justo juiz. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Né? Que nós possamos nos alegrar. É uma palavra breve, né? Já estou terminando, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Que a maior alegria, que a novidade que nós temos, que aquilo que nos faz feliz todo dia, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele a razão da nossa alegria. É Ele as boas novas. É Ele a razão da nossa grande alegria. Que essa grande alegria, que é o Evangelho de Jesus Cristo, possa inundar seu coração. Eu desejo que amanhã, quando você se levantar, no meio desse tanto de dificuldade, no meio desse tanto de notícia ruim, que você possa se lembrar, eu sou feliz. Eu tenho um motivo de grande alegria na minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E que por mais que eu passe por tribulações, por angústias, por privações, um dia eu vou morar com o meu Senhor, num lugar onde não há pranto, não há dor e não há choro. Tem notícia mais linda que essa? Não há notícia mais linda que essa. Que o Senhor Jesus possa encher o seu coração dessa certeza do Evangelho da cruz.